Vocês estão me vendo, ouvindo? Muito bem, Natália, obrigado. Bom, então vamos lá. O capítulo 4 é medidas de dispersão. Depois eu envio esse arquivo para vocês. Depois da aula. Então, capítulo 4, medidas de dispersão. Vocês estão me vendo, ouvindo e vendo a tela do computador? Chat. Sim, Bruno Sartori. Tudo bem, Bruno? Arthur Pereira Carvalho. Obrigado. Bom, então, medidas agora de dispersão. O que é dispersão? Espalhamento. Dispersão, deixa eu pôr o meu ponteiro aqui. As medidas de dispersão, medidas de dispersão são utilizadas para indicar quanto os dados apresentam-se dispersos em torno da região central. Como é que eles estão em relação à região central? Então, mostram o grau de variação em um conjunto de dados. Quais são as principais medidas de dispersão? As principais medidas de dispersão são a amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. São 4, tá? Nós vamos, nesse capítulo, nós vamos tratar dessas 4 medidas de dispersão. Bom, o que é a amplitude? Amplitude. Então, a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Então, eu tenho um conjunto de dados, eu pego o maior valor menos o menor, eu vou ter a amplitude, né? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Isso é amplitude. O cálculo da amplitude, sempre que eu for fazer algum gráfico, alguma coisa, eu tenho que ver a amplitude, né? Qual é o maior valor, o menor valor, para ver se cabe no gráfico e fazer as suas tabelas, etc. O cálculo da amplitude é fácil e rápido, pega o maior menos o menor, porém, a medida de dispersão que utiliza apenas 2 valores é um cálculo grosseiro, né? Que apresenta um valor aproximado do valor de uma variação de uma distribuição. Quer dizer, pegar o último menos o primeiro é uma avaliação muito grosseira, que não satisfaz aí a estatística.
Então, ele dá um exemplozinho aqui, ó. Determine a amplitude do conjunto de dados. Aqui eu tenho esses dados aqui, ó. 1, 2, 5, 7, 7, 4, 5, 7, 9, 3. Então, qual é a amplitude? Qual é o maior valor que tem nessa tabela aqui? Fala aí para mim. Qual é o maior valor que aparece nessa tabela? Muito bem, Bruno. 9. 9 é o maior valor. E qual é o menor valor que aparece nessa tabela? O 1. Então, qual é a amplitude? 9 menos 1. Ó. 9 menos 1 igual a 8. Tudo bem? Então, é muito fácil dessa medida de dispersão, amplitudes. Sabe, pego o maior menos o menor, eu tenho qual é a amplitude e tamanho da minha tabela. Uma outra grandeza importante que chama variância. A variância vai ser chamada de S ao quadrado. S ao quadrado. Então, sim, se tiver mais do que um valor, vamos supor que tiver 2 noves aí na tabela, pega um, tanto faz, o 9 é o mesmo, pega um deles. Variância vai ser chamado por S ao quadrado. O que é variância? Muito importante na estatística. É uma medida da dispersão dos valores de uma variável em torno de uma média. Certo? É a dispersão em torno da média de uma grandeza. É a variância. Quanto varia em torno da média. Certo? Variância. Olha bem a palavra variância, variância. Símbolo S ao quadrado. Bom, quando a gente quer calcular a variância para a amostra, a gente recorre à seguinte fórmula, essa aqui, ó. Então, variância amostral. Esse aqui é um quadro aqui com as fórmulas. Dados isolados. Dados isolados é quando a frequência é 1. Só tem um elemento de cada. Então, é dado isolado. E dado agrupado é quando eu tenho frequência. Quer dizer, tenho 5 pessoas que têm 1,80 m. Tenho 10 pessoas que têm 1,75 m. Entendeu? Aí é agrupado. Agora, eu tenho um, né, aluno que tem uma altura de 1,95 m. Então, aí é isolado. Agrupado é quando tem mais do que um, que a gente chama de frequência. Então, veja qual é a fórmula da variância. S ao quadrado. S ao quadrado é igual a somatória de I variando de 1 a N, de x índice I menos x médio ao quadrado sobre N menos 1. O que é esse N? Esse N é o número de elementos que eu tenho no conjunto. Certo? O que é esse x médio? Então, nós acabamos de ver no capítulo anterior como que acha o valor médio, a média aritmética. Pode ter classe, etc. XI é um valor qualquer, que varia, tem 20 elementos, o I varia de 1 a 20. Se tem 50, varia de 1 a 50. O I, assim, é uma fórmula geral. Ó, aqui pegar essa fórmula. Pegar essa fórmula. Tá? E nós vamos usar bastante. Agora, se tiver dado agrupado, tiver mais, aparece vezes, é a mesma, só que vezes FI, sobre N menos 1. Então, essa é a forma para dados isolados, essa é a forma para dados agrupados. Tem 5, tem 8, tem 4, tem uma tabela de frequências aí. Tá? Calcular a variância do conjunto de dados indicados. X com traço em cima é o valor médio, né? A gente representa X assim, ó.
o x com traço em cima é valor médio. Valor médio. Valor médio. Certo? Valor médio. Bom, nós vamos fazer exemplos aqui, aí você vai ver como calcula, Ivan. Tá? Por exemplo, então, aqui já vem um exemplo. Calcule a variância do conjunto de dados a seguir. Então, é dada essa tabela: 2, 4, 7, 9, 11, 15. Como é que eu vou calcular a variância? Aqui tem números repetidos aqui. Nesta tabela tem algum número repetido? Não, não tem nenhum repetido. Então, não tem a tal da frequência, certo? Frequência FI. Se encaixa na primeira forma. Então, vejam, nós temos aqui o seguinte. Primeiro, eu tenho que calcular o valor médio dessa tabela. É a média aritmética. A média aritmética. Certo? A média aritmética. Então, como é que eu calculo a média aritmética? A média aritmética, eu somo e divido pelo número de elementos. Né? A média vai ser o quê? Vai ser 2, né? 2 mais 4, que nós fizemos aí no capítulo anterior. 2 mais 4, fazer a média aritmética. 2 mais 4 mais 7 mais 9 mais 9 mais 11 mais 15. Então alguém perguntou o que? Alguém perguntou o que é esse x traço? É o x médio, certo? Mais 15 dividido por... Então, eu vou contar quantos elementos tem nesse conjunto. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Tá? Então, vai dar o x médio. Vamos fazer essa conta aí. 4 mais 2, 6. 7, 6, 13. Com 9, 22. Com 11, 33. Com 15, 48. Dividir por 6 dá 8. Então, isso aqui vai dar 48 dividido por 6. Então, o valor médio, que é a média aritmética, que nós vimos no capítulo 3 agora, vai ser 8, igual a 8. Alguém tem dúvida? Muito bem. Agora, então, como é que eu faço? Então, olha a fórmula aqui, ó, é xi menos x médio ao quadrado. Xi é o primeiro termo, ó, 2. Olha aqui embaixo, ó. X médio, então, deu 8, tá? A conta está feita aí do lado. Então, S ao quadrado é igual a somatória. Somatória é essa soma aqui, ó. Xi menos x médio ao quadrado. Então, o primeiro valor de x é 2. Então, fica 2 menos o valor médio, que é 8, ao quadrado. Mais 4 menos o valor médio, que é 8, ao quadrado. Mais 7 menos o valor médio, que é 8, ao quadrado. Mais 9 menos o valor médio, que é 8, ao quadrado. Mais 11 menos 8 ao quadrado. Mais 15 menos 8 ao quadrado. Entendeu? Está vendo que todos, o valor médio comparece em todos aqui, ó. Você vai variando os números. Eu quero saber o seguinte, cada medida da tabela, quanto se afasta do valor médio, certo?
Tudo bem? Então faz aí, todos eles. Agora vamos fazer as contas. 2 menos 8 dá menos 6. Ao quadrado dá mais, menos, mesmo que dê negativo, ao quadrado dá positivo, certo? 4 menos 8 dá menos 4, ao quadrado dá mais 16. 7 menos 8 dá menos 1, ao quadrado mais 1. 9 menos 8 ao quadrado, vai fazendo um por um. Quantos elementos tem essa tabela? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é N, olha aqui embaixo, N menos 1. O N é 6 menos 1. Fazendo essas contas aqui do numerador, vai dar 112, dividido por 5. Vai dar 22,4. Então essa é a variância, que é a variação em torno do valor médio, 22,4. Variância. Tudo bem isso aí? Muito bem. Agora vamos ver esse aqui, ó. Outro exemplo. Esse exemplo terminou. Alguém tem dúvida neste exemplo que está terminando aqui? Termina aqui, ó. É um exemplo para achar a variância. Primeiro, acha o valor médio. Segundo, pega cada valor da tabela, menos o valor médio, e eleva ao quadrado e soma. Isso significa somatória. Somatória, eu somo vários termos. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Tem uma outra tabela aqui, ó. Distribuição de frequência. Agora já tem frequência. Determina a variância dada na tabela. 56 tem 6, 57 tem 2, 58 tem 9, e assim por diante. Ó. Então, eu tenho que fazer o quê aqui? Eu tenho que multiplicar o xi pelo fi, né? Então, está aqui a tabela. Xi, tá recopiada a tabela aqui, fi, essa aqui. Agora, o que eu tenho que completar aqui? Fazer xi vezes fi, achar o valor médio, certo? E depois pegar cada termo da tabela e subtrair do valor médio, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. Então, esse exercício é já dados agrupados, certo? Dados agrupados. Cuja fórmula é essa segunda aqui, ó. Eu tenho que achar o valor médio da tabela, depois fazer cada valor menos o valor médio elevar ao quadrado, multiplicar por fi, somar e dividir por n menos 1. Tá? Como essas contas são, às vezes, trabalhosas e grandes, a gente procura fazer em tabelas, né? Fica melhor. Por exemplo, aqui está a sugestão de como fazer. Eu tenho aqui xi, 56, 57, até 62. Frequências, 6, né? 6, 2, 9, 5, 3, 1, 4. Vamos somar quantos tem aqui, ó. 6 e 2, 8, 9 e 8, 17, 5, 22, 25, 26, 30. Então, esse 30 é o N, o número de elementos do conjunto. 30. Porque, e aqui, agora eu pego 56 vezes 6. Então, dá 336. 57 vezes 2. Estou fazendo uma a uma. Agora, depois de fazer essas multiplicações, o que eu faço? Eu somo essa coluna aqui, ó. E essa aqui somada dá 1756. Então, nesse ponto, eu já tenho os dados para achar o valor médio. Qual é a média dessa tabela? A média vai ser essa soma, 1756, dividido pelo número de elementos que tem, que é 30, que dá 58, olha o valor médio aqui, ó.
Alguma dúvida, pessoal? Estão entendendo? Agora tem uma tabela mais trabalhosa, que é essa: pegar cada termo da tabela e ver quanto que ele se desvia do valor médio. Então, eu vou pegar 56 menos o valor médio, 58,53, elevar ao quadrado, e vezes o FI ainda, tem 6 elementos com essa característica. Então, vai dar esse número. Segundo, 57 é o segundo termo da tabela, menos o valor médio. Verifique aqui nessa coluna que o segundo termo vai ser sempre 58,53, que é o x médio. X médio, nesse exercício, vale 58,53, certo? Aí, vamos fazer o seguinte, então... eu vou dar um tempinho para vocês pegarem a calculadora e ver se isso aqui tem a ver, né? Se essas contas estão certas. Vai lá, vamos lá, pessoal. Engenheiro tem que ser, quando vê uma conta, tem que salivar. Pô, uma conta, legal, cara, eu vou fazer acertar, né? Então, façam aí, ver se essas contas aí estão certas. Então, olha, 56 menos esse número, vezes 6 dá 10. Alguém fez alguma conta que não bateu aí, ou alguém não fez? Tem que pegar cada termo da tabela, subtrair do valor médio, o que der dessa conta elevar ao quadrado. Vocês estão vendo, mesmo que esta conta dê um número negativo, que é o caso da primeira, como eleva ao quadrado, um número negativo ao quadrado dá positivo, vezes 6, certo? E vai fazendo. Então, qual é o desvio padrão? Pegar esta soma aqui. Depois de fazer tudo isso, tem que somar essa coluna aqui, ó. Somar esses números aqui. Somando esses números, vai dar esse aqui embaixo, 107,46. Então, o S ao quadrado vai ser igual ao quê? A esta soma, 107,46, dividido por 30, que é o número de elementos, menos 1. Fazendo a conta, dá 3,71 milímetros quadrados. Esse é o desvio padrão desta tabela. Você está na terceira linha, Isabela. Tá bom. Então, vou esperar um pouco você fazer mais algumas aí. Mas se alguém catar algum erro, me avisa. Eu espero que esteja tudo certo.
Bom, então agora vamos então introduzir. Deu certo, Isabela, obrigado. Agora vamos introduzir uma outra grandeza chamada desvio padrão, que vai ser chamada de S. Enquanto a variância é S ao quadrado, o desvio padrão é simplesmente S. Então, o desvio padrão S é a raiz quadrada positiva da variância. Então, se eu extrair a raiz quadrada da variância, eu já tenho o desvio padrão. Vamos supor, num exercício, eu calculo o desvio padrão, eu calculo a variância. Para chegar no desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada, certo? Então, qual é a fórmula? A fórmula é parecida, né? A mesma, só que tem a raiz quadrada em cima. Aqui, ó. Olha a fórmula aqui, ó. O desvio padrão S, certo? É igual a raiz quadrada de I variando de 1 a N, de xi menos x médio, que é a média aritmética, elevado ao quadrado, sobre N menos 1. Isso para dados isolados, quando a frequência é 1. Para dados agrupados, eu tenho que multiplicar pela frequência, né, de que cada termo lá aparece. Então, essa é igual a somatória, a raiz quadrada, né, da somatória, de I variando de 1 a N, de xi menos x médio ao quadrado, vezes fi sobre N menos 1. No caso anterior, quanto que deu S ao quadrado? O S ao quadrado, eu dizia a variância, deu 3,71. Né? 3,71. Agora, o desvio padrão S vai ser igual a raiz quadrada de 3,71. 3,71. Que é igual. Vamos extrair a raiz quadrada desse número aí. Raiz quadrada de 3,71. 1,926. Certo? 1,926. Posso até arredondar aí, né? 1,93. Tá claro isso? Então, esse é o desvio padrão. É quando se desvia do valor médio. Desvio padrão é uma palavra muito usada na estatística, mais que variância. E um terceiro, né? Coeficiente de variação CV. Coeficiente de variação CV é o quociente entre o desvio padrão e a média. Então, eu pego o desvio padrão e divido pelo valor médio. Eu vou ter o coeficiente de variação. No caso do exercício, que nós acabamos de ver, o que acontece? Quanto que vale o coeficiente de variação CV? Eu pego o valor, o desvio padrão deu 1,93, 1,926, né? E divido pelo valor médio, que deu 52,53. Essa conta aqui dá 0,03, ou 3%. Então, esse é o coeficiente de variação. Geralmente é dado numa porcentagem. Tudo bem? Agora aqui tem um exercício resolvido, mas eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Aqui é das alturas, ó.
as alturas e o número de alunos tem essa altura. Então, vamos fazer a tabela aqui para calcular. Peguem a calculadora e vamos fazer. Primeira coisa, eu tenho o XI, que é cada aluno, e tenho o número deles. Então, aqui eu vou ter XI vezes FI. Vezes FI. Tá? Vamos preencher essa coluna aqui, ó. Vai lá, pessoal. XI vezes FI. E depois, fazer mais uma que é o seguinte, que é XI menos X médio elevado ao quadrado vezes o FI. Tá? Você quer saber de onde veio 1,93, certo? Esse 1,93 é a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada da variância. A variância não deu 3,71. Isso é S ao quadrado, é 3,71. Então, S é a raiz quadrada de 3,71, que dá 1,926, que arredondando dá 1,9. Como depois do 2 vem um número maior que 5, eu posso jogar esse 2 para 3. Então, se o padrão é 1,93. Entendeu, Davi? Tá. Agora eu quero que vocês façam essas contas aqui, ó. Muito fácil. Muito fácil. Então, primeiro, XI vezes 5 vezes 5. 155 vezes 5. Dá 775. Então, põe aqui, 775. 775. Tem que primeiro fazer essa coluna inteira aqui. 156 vezes 3. 468. 468. 158 vezes 5. 790. 160 vezes 8.
1280. 1280. 162 vezes 5. 810. 164 vezes 8. 1312. 1312. 168 vezes 4. 672. 672. 170 vezes 2, isso é fácil. 340. 340. Agora vamos somar essas duas colunas aqui, ó. Primeiro os FIs. Quanto dá a soma dos FIs aqui, ó? 5 e 3, 8. 8, 5, 13. 13 com 8, 21. 26. 34. 38, 40. Então, tem 40 elementos aí. 40. Agora vamos somar XI vezes FI para ver quanto dá. 6.447. Como é que eu vou achar o X médio? O X médio eu vou achar assim, o X médio vai ser igual a essa soma aqui, ó, 6.447 dividido por por 40. Fazer essa conta aí, quanto dá essa conta? Então, 6.447 dividido por 40. 161. 161,175. Esse é o valor médio. Esse X médio que está aqui é esse número aqui. Agora você tem que pegar o seguinte: cada valor aqui, 155, subtrair do valor médio, multiplicar pelo FI, que é 5, elevar ao quadrado e multiplicar por FI. Seguir essa fórmula aqui, ó, fazer essas linhas aqui. Vai lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem.
Bom, esse exercício aqui ele está feito aqui, então ó, eu tenho que pegar. Aqui foi arredondado, olha, 1,75 para 1,18. Tem que pegar, primeiro multiplicar, isso a gente já fez. Pegar cada valor da tabela e subtrair do valor médio, elevar ao quadrado e multiplicar pela frequência. E vai dando números aqui, ó, certo? Segundo, pego o segundo número, 156, subtrai da média, vezes a frequência. Subtrai da média, o que dá eleva ao quadrado. Certo? E assim por diante. Vamos fazendo todos aqui. E essa soma aqui, ó. Essa soma aqui deve dar 741,77. Então eu pego o S ao quadrado, que é a variância, vai ser essa soma dividido por N menos 1. Como o N é 40, né? 40 menos 1, 39. Então a variância vai ser 19,02. Tendo a variância, para achar o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada. Então eu faço a raiz quadrada de 19,02. Eu vou ter 4,36. Está entendido qual é o esquema aí para achar? Isso aqui são contas trabalhosas, né? Tem que pegar com capricho aí para fazer. Então, a gente acha a variância e depois extrai a raiz quadrada da variância, dá o desvio padrão. Se eu tivesse achado o desvio padrão, eu elevo ao quadrado e acho a variância. Por que divide por 39? Porque na fórmula é n menos 1. O n é 40, menos 1, 39. Certo? N menos 1.
A fórmula é essa aqui, ó. Então, esse exercício resolvido está usando essa fórmula aqui, variância, certo? Essa aqui é a fórmula da variância. E essa é a fórmula do desvio padrão. Nesse caso que eu estou resolvendo aqui, ó, determina a variância e o desvio padrão. Então, a variância, S ao quadrado. S ao quadrado é igual a fórmula que você está pedindo aí, o Wesley. Então, S ao quadrado está um pouco acima. S é igual a somatória de I variando de 1 até N de xi menos x médio ao quadrado vezes fi sobre n menos 1. Essa é a fórmula para variância. Agora, o desvio padrão, a fórmula, é a raiz quadrada disso. Quer dizer, o desvio padrão S é igual a raiz quadrada da somatória I variando de 1 até N, de xi menos x médio ao quadrado vezes fi sobre n menos 1. Para fazer esse numerador, a somatória ao quadrado, a gente faz na tabela, que cria uma tabela e faz a tabela e soma na tabela, porque senão isso aqui fica muito comprido para somar aqui dentro dessa equação. Então, você soma a parte e põe lá o resultado. Wesley Aguiar, tudo bem as fórmulas? Hi. Bom, então, aqui foram aplicadas as fórmulas, aqui a gente, como a tabela aqui é grande, a gente faz as contas aqui na tabela, soma, pega esse resultado e põe no lugar da somatória. Esse 39 é igual a 40 menos 1, porque 40 é o número de elementos do conjunto. Menos 1 dá 39. Dividindo esse numerador aí por 39 vai dar 19,02 centímetros quadrados. Para achar o desvio padrão, eu não preciso aplicar a fórmula de novo, tudo isso. Eu vou direto aqui, eu pego S ao quadrado, ó, S ao quadrado, que é a variância, deu 19,02. 19,02. Então, o desvio padrão S é a raiz quadrada de 19,02. 19,02. Pego a calculadora,
4 é 16, é 4 e um pouco. 4, então, eu pego raiz quadrada de 19,02. 4,36. Isso aqui dá 6. Então, achando a variância, eu já acho direto o desvio padrão. E vice-versa, se eu tivesse achado o desvio padrão antes, eu elevo ao quadrado e acho a variância. Tá? Bom, aqui tem mais um exercício. Na tabela a seguir, tabela 4.3, estão apresentados os pesos em quilograma de uma amostra constituída por 20 frequentadores de um clube esportivo. Determine o desvio padrão e o coeficiente de variação. Tá? Mesma coisa. Então, aqui, ele deu classes, ó. Não deu um número aqui, deu uma classe. Mas nós já estamos treinados a fazer isso, né? Como é que eu transformo? Então, eu pego essa classe, por exemplo, de 60 a 65 a 62,5, não é isso? Então, eu pego aqui, primeiro, achar o ponto médio da classe. De 60 a 65 dá 62,5, certo? De 65 a 70 dá 67,5. De 70 a 75, 72,5. 75 a 80, 77,5. De 80 a 85, 82,5. De 85 a 90, 87,5. Quer dizer, quando você tem a classe, antes de começar, tem que achar o representante da classe, que é a média aqui, entre esses dois. Tá? Isso. Então tá. De 80 a 85. De 80 a 85 vai dar o valor médio 82,5. De 85 a 90 vai dar 87,5. Certo? Vamos lá, pessoal. Vamos testar essas contas aqui, vamos ver se está certo. Esse é o caminho para fazer, né? Aquelas fórmulas que eu pus aqui, ó, essas fórmulas é que nós vamos usar. Desvio padrão, essa fórmula aqui. Eu posso copiar ela várias vezes aí, né? Mas essa é a fórmula. Tá, vamos pegar um tempinho aí para vocês fazerem.
Bom, eu acabei de enviar por e-mail o capítulo 4 aí, para os três representantes, que é a Isabela, o Wagner e o William. Então, eles vão distribuir para vocês o capítulo 4, os slides, tá? Queria saber, Isabela, se você recebeu lá. Então, o Juan, né? Viu, Juan Barros de Souza? Eu acabei de mandar o capítulo 4 também. Mas a tarefa, hoje, só a tarefa 3. É uma ideia também, mas eu, por enquanto, eu vou fazer assim, tá? Viu, Ivan? Por enquanto, eu vou manter no e-mail aí. Você já... A Isabela já mandou o capítulo 4 aí. Ivan já mandou as duas, então Ivan só falta a terceira. Uma sala no Teams também é uma possibilidade, mas eu estou fazendo assim, tá certo? Pelo e-mail também dá certo. As tarefas vocês têm que entregar, seria bom assim, a aula é cada 15 dias, então, por exemplo, a tarefa 3 já terminou, no máximo daqui a 15 dias, até 15 dias vocês entreguem, para não ir acumulando. Mas assim, na prática, pode entregar até um pouco antes da prova que vai ser marcada aí pela escola. Tá? Mande por e-mail que eu mandei para vocês que vai dar certo. Não vamos diversificar isso aí, que só dá confusão.
Ô Ivan, você, a tarefa que está aí, que já tem lugar para pôr o nome, número, tudo, né? Vamos ver se aqui tem tarefa aí, ó. Tarefa 4, que é a próxima. Nome, número, turma, tá? Preenche isso aqui e manda, pô, sabe? Manda um arquivo com todos os exercícios. Tem dúvida, Ivan? Tá? Como eu estou seguindo a apostila aqui, já tem lugar para pôr o nome, número, turma, curso, turno, e imprime isso aqui e faz a solução. O importante é fazer a solução detalhada, igual eu faço aqui na aula. O e-mail de vocês é como é que é? Eu ponho o RA, né? E o e-mail, normal. Ó, isso aí não tem problema. Manda para mim, pronto. Eu acho que manda o de vocês, manda institucional, que é o RA, né? O RA é mais o resto. Não, pode mandar as duas juntas, mas que fique separado, dois arquivos separados, né? Gabriel. Bom, pessoal, essa matéria a gente continua ainda na próxima aula, tá? Então, nós estamos começando o capítulo 4. Tem muita coisa diferente aí pela frente e vamos ver como é que fica isso. Vou passar o e-mail de novo. Eu estou meio sem fazer nada aqui, eu vou passar o e-mail para vocês de novo. Professor Francisco .bacelar @gmail.com profrancisco.bacelar@gmail.com. Rodrigo dos Santos, está claro o e-mail? Tá bom. Tá. Então tá bom. Quem tiver dúvida no e-mail, eu ponho de novo aqui, não há problema. É tão simples mandar um e-mail, né? Que não pode ser tão complicado. Eu abri esse e-mail só para essas tarefas aqui. Que também poderia ter aberto salatins, etc. É questão de opção aí, tem várias opções. Bom, pessoal, alguma dúvida a mais, além de... Alguma dúvida a mais? As tarefas, eu estou seguindo a apostila. Capítulo 1 tem uma tarefa, tarefa 1. Capítulo 2 tem uma tarefa. Até agora nós já fizemos 3 capítulos. Então, vocês deverão me entregar, por enquanto, 3 tarefas. O ideal é ir entregando parcialmente para não deixar tudo para a última hora e dizer que esqueceu, que não tinha, que deu pau, que não sei o quê, que não sei o quê, certo? Tá bom? Bom, então, boa noite a todos. Até a próxima quinzena, né? Sabe lá o que vai acontecer. Olha, Ana Beatriz, de preferência manda no e-mail da Unip, seu, né? Que é o RA, não é isso? O RA e tal. Tudo bem, Ana Beatriz? Você tem um e-mail da Unip, não é? Tem? Tá. Manda o seu RA, o e-mail que tem o RA, né? Bom, pessoal, mais dúvidas? Ana Beatriz, você entendeu? Oi.
Problema não tem, né? Problema não tem. Chegando para mim, nos próximos você põe né, Isabela Franzão. Ok, boy? O que já foi enviado, chegando para mim, tudo bem. Bom, pessoal, eu vou fechando. Uma boa noite a todos e até daqui a 15 dias, né? Se não houver feriado aí e tal. Falou? Boa noite a todos, boa noite.